A gente começa agora o nosso Bom Dia Responde, que hoje discute os efeitos psicológicos provocados pelo bullying, uma forma de intimidação que afeta o comportamento de crianças, de adolescentes, e esse comportamento, infelizmente, é muito comum entre colegas de escola. Na semana passada, um caso envolvendo um aluno do Colégio Naval voltou a chamar a atenção para o problema. Para tirar suas dúvidas sobre os transtornos causados pelo bullying, a gente convidou a psicanalista Luli Milman, que está aqui no estúdio já comigo. Bom dia, doutora Luli. Obrigada por ter vindo. Imagina. Vamos à nossa primeira pergunta, é da Leila de Brito. Ela pergunta o seguinte: como a criança deve proceder quando for abordada por outra? Como ela deve fazer para se safar sem correr um perigo maior, sem criar inimizades na escola? Eu acho que a coisa principal é tentar não levar muito a sério, né? A criança deve tentar ser orientada a transformar o que seria uma agressividade numa brincadeira. Eu acho que quando a pessoa leva a sério, né, é capturada de fato pelo outro, é que aí a coisa vai embora, né? É aquela tal história, apelido só pega quando a pessoa reclama, quando né? a pessoa, exatamente. Se não vira uma coisa engraçada, deixa de ser chato, enfim, existem apelidos que são meio desagradáveis, sei lá, barrica. É desagradável para uma pessoa que é gorda, mas se aquilo é transformado em uma coisa engraçada, também deixa de fazer tão mal. Mas a gente sabe que tem casos até muito mais sérios do que esse. Sim. Cláudio Aguiar pergunta o seguinte: qual é o papel que a escola deve ter para coibir o bullying e como orientar os filhos? Eu acho que a escola é fundamental. Eu acho que a aliança pais e escola é o que mais importa. Os pais agirem sozinhos com relação às pessoas que estão fazendo bullying, eu acho que é ineficaz. Tem que ser através da escola, tem que ser uma aliança para a escola, inclusive, convocar o pai, os pais das pessoas que estão fazendo bullying, né? Porque todos sofrem no meio disso. Sofre quem está recebendo e quem está dando. Qual a melhor maneira, então, da escola se posicionar, como perguntou o Cláudio Aguiar? Eu acho que a escola tem que intervir, ela tem que fazer um trabalho junto às famílias, as duas famílias, né? E as crianças, e intervir mesmo, e estar muito atento à situação, porque o que acontece é que muitas vezes, quando a criança se queixa, o bullying aumenta, né? Porque aí fica como se fosse um denunciante de alguma coisa. A Fátima do Leblon, ela diz que sofre bullying no próprio prédio onde mora. Ela pergunta como se defender das agressões. Ela diz que já levou o problema até a justiça e continua sendo agredida. Bom, isso Uma daí... situação difícil, né? Foge aí da situação colégio, mas não deixa de ser bullying, me parece que seja uma situação entre adultos, né? De uma briga entre adultos, que é uma coisa que se coloca de outra forma. Eu acho que realmente tem que recorrer à polícia, à justiça, à convenção de condomínio para dar conta disso, né? A Renata Faria, de Copacabana, ela quer saber como você pode descobrir se uma criança está sendo vítima de bullying na escola. Eu acho que tem alguns sintomas, assim, os principais são o pouco desejo de ir à escola, uma resistência grande de ir à escola, voltar da escola triste, né? Aquela criança que volta da escola deprimida. Eu acho que esses são os sintomas principais. Um mutismo maior, um afastamento maior. Geralmente as crianças que sofrem bullying já são crianças um pouco mais retraídas. E o bullying apenas faz com que isso. O Rafael Martins, do Lins, ele pergunta o seguinte: se quem assiste, quem vê o bullying acontecendo, deve se manifestar? Eu não tenho a menor dúvida. Tanto os alunos quanto professores. Bom, professores e funcionários da escola, então, tem que intervir imediatamente. Isso tem que ser uma orientação da escola. Agora, os outros alunos... E os pais devem cobrar isso, né, da escola. Isso deve ser uma cobrança inicial, assim, desde o início do contrato de paz com a escola, isso tem que estar incluído, né? Uma atitude da escola com relação ao bullying. Exatamente essa questão é a pergunta do Pedro Paulo Albuquerque, que pergunta se é importante tratar desse assunto na hora de escolher a escola onde você vai matricular seu filho. Eu acho fundamental, né? Do jeito que as coisas estão hoje em dia, que se colocam, é fundamental, porque na hora que você escolhe uma escola, você tem que escolher uma aliança, né? O mais importante na escolha da escola é que a escola seja sintônica com os métodos educativos dos pais. A Miriam de Ricardo de Albuquerque, ela quer saber quais as consequências para quem sofre o bullying. Pode ter consequências muito graves, né? De depressão, né? De isolamento, de menos-valia. Né? Se a criança já tem uma tendência a ter uma autoestima mais baixa, isso o bullying só faz acelerar essa tendência.
pode ter consequências muito graves mesmo. O Paulo de Santa Cruz e também a Priscila Reis de Irajá fazem a mesma pergunta. Se o agressor também deve receber algum tipo de tratamento? Eu ia falar exatamente sobre isso, porque se a pessoa que está recebendo bullying não está bem, o agressor está péssimo, na verdade. São pessoas, o agressor do bullying, ele, na verdade, ele agride porque ele é ameaçado pelo outro, sem ele saber. É como se a criança que é mais retraída, que tem mais dificuldade, fosse quase que uma parte daquele agressor e o agressor fica com muito medo de ter aquilo dentro dele. Então, são pessoas que também têm um problema intenso de autoestima. Quem está bem consigo não implica com ninguém. É o tipo da perseguição que pode causar consequências sérias para todos, desestruturar inclusive uma família. Muito obrigada, doutora Luli Milman, psicanalista, pela sua participação aqui mais uma vez no Bom Dia Rio. Imagina. E olha, em nossa página na internet você pode saber mais sobre como identificar comportamentos que caracterizem o bullying e também pegar dicas de como agir em situações de agressões físicas e verbais.